um, um diálogo, né, uma conversa hoje sobre como fazemos nossas escolhas, qual o nível de consciência que temos a respeito dos movimentos que fazemos na vida, das trilhas que percorremos. É, e aí essa consciência, né, Davi, de trazer esse lugar de quando eu decido, eu realmente estou olhando tudo, né? Estou abrindo e ampliando minha visão e olhando tudo, o bom e o ruim, entre aspas, sublinhado em negrito, né? Olhando todas as partes que fazem parte, né? Tanto o que a gente vai ter de ganho, como também o que a gente vai ter de preço a Sim, pagar. Será que quando você isso está escolhe, você está tá um pouco cortando de oscilando. novo? É? Tá dando uma oscilada, não. Pois eu Oi, vou trocar Leonildo, aqui a oi, internet de Maribel. novo. Oi, Bel. Vou trocar a internet de novo, então. Tá Peraí. bem. Então, hoje, né, se ele está fazendo um movimento de ajuste da conexão, nós vamos falar um pouco de bolhas, né? E é uma reflexão importante que a gente precisa fazer, né? E até incluindo o que nós vinhamos conversando nas semanas anteriores, porque nas semanas anteriores nós sobre entrega, sobre confiança, sobre seguir o fluxo, sobre soltar, sair do controle. E todos esses movimentos, né, que diz respeito à entrega e a confiar, não significa que nós não vamos fazer escolhas, né? Que nós não vamos tomar uma decisão e nos mover de forma consciente naquilo que estamos percebendo, né? Porque o fato de confiar e de se entregar não é ficar sentado na cadeira esperando que a vida chegue e nos puxe pelo braço. Embora às vezes isso possa acontecer, né? E, e aí a É. gente também observa qual é o momento de ficar sentado realmente na cadeira, esperando algum sinal para movermos. Mas aí o que vai acontecer é que vamos perceber um sinal, seja um sinal interno, seja um sinal externo, de que precisamos fazer o movimento. E aí, de fato, teremos de fazer uma escolha de permanecer sentado, ou permanecer fazendo aquilo que já estávamos fazendo, ou iniciar um novo processo. E aí, de que forma e de que ponto de consciência nós fazemos essa escolha, né? Então, a conversa de hoje é sobre isso. É isso aí. Observa aí, Davi, tá melhor a conexão? Tá, não oscilou mais, não. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. E aí nós precisamos exatamente, pegando aí o gancho do que o Davi falou, ter esse ponto de observação nesses momentos de escolha, né? Por quê? Porque a gente tem muitas pessoas que estão nessa coisa assim, eu vou esperar para poder ter uma noção do qual é o meu propósito, né? E aí acha que fica nesse lugar esperando o tempo passar. E às vezes o propósito ele pode ser uma coisa bem desafiante, mas ele também pode ser uma coisa bem simples, né? E nesse do propósito que eu estou falando, porque tem muita gente nesse movimento de buscar o propósito e tal, a gente pode ir para as coisas também mais simples da vida, né? Que é as decisões do dia a dia, desde a hora que a gente abre o olho e aquele momento, né? Que a gente acorda, a gente está escolhendo, né? As coisas mais simples, né? Acordar ou dormir, meditar ou não. Você nem sempre são rotina das pessoas, de todas as pessoas, mas comer de manhã ou não, né? Fazer jejum ou não, ir para a academia de manhã ou não.
Então, assim, desde as coisas mais simples, beber água ou não, né, em jejum, tomar limão de manhã ou não. Todas essas são escolhas, né? E de que ponto a gente está realmente tomando essa decisão, fazendo essa escolha, né? Seja ela uma escolha simples, como essa do dia a dia, ou como uma escolha de um propósito, né? Ou mesmo a escolha do seu trabalho. Quando você está no seu trabalho, executando ações, né? De que ponto essa escolha está acontecendo, né? Você está realmente olhando para os pontos que são positivos, negativos, você está realmente presente ali, olhando de forma ampliada para o que você está tomando a decisão. A decisão está vindo sem que você tenha essa percepção clara, né? Como é que alguns pontos são muito, muito importantes da gente começar a olhar. E o principal deles é essa presença, né? O estado de você estar com você de verdade e poder entender o que está acontecendo ali no momento do agora. Oscila, fica um pouco devagar. Em geral, a tua voz permanece, mas a imagem para, dá uma pausa. Eu não sei o que E, fazer. e aí a gente pode continuar mesmo assim. Acho que não tem problema. É uma limitação, mas está dando para É, seguir, né? veja só, David, eu já estou na outra internet. E realmente a do celular não dá certo só do celular. Mas vamos seguir. Qualquer coisa, se tu achar que está muito ruim, eu saio e tu faz um pedacinho, né? Tá, tá bem. Então, como a Suiane estava comentando, né? As pequenas escolhas. Que bom, Sonela, que tá dando para receber direitinho, né? A imagem, o som. A gente vai então prosseguindo. A gente está comentando, né? A Sônia acabou de comentar, que para pequenas e para grandes escolhas, o importante é a consciência, né? E aí, compreendendo que a consciência aqui é aquela que temos, não é uma que ainda não temos, né? Mas é aquela que já está disponível. Então, assim, Uhum. as informações que já temos são aquelas que são necessárias, né? Se vamos precisar de outras informações e a gente se abrir, essas outras informações vão chegar. Se elas não chegarem, elas não são necessárias naquele momento. O desafio é fazermos as escolhas a partir das informações, das sensações e da consciência que temos naquele momento, né? Porque o ponto de reflexão é que nós precisamos, né, assumir a responsabilidade por aquilo que decidimos, seja qual resultado tenha, né? E da forma que, e no momento que a gente assumir a responsabilidade, a gente vai estar fazendo, né, a escolha consciente, uma escolha consciente, né? Assumindo pagar o preço por aquilo que a gente escolhe, compreendendo que nesse momento de realidade que a gente tem, nada vai ser absoluto, né? E tudo que a gente escolher se mover, em geral, vão ter prós e contras, vão ter perdas e ganhos. E aí a gente assume que vai obter um resultado tal se fizer determinada coisa, mas vai perder alguma outra coisa ou vai ser em detrimento de alguma outra coisa. Se a gente tiver essa consciência e assumir essa responsabilidade, a gente vai estar nos ancorando, né, no, naquilo que a gente precisa para se mover, né? A gente vai estar. Deixa eu fazer uma respiração aqui para perceber melhor isso que eu estou falando, né? No momento que a gente
escolhe, né, de forma consciente e assume é, a responsabilidade pela escolha e por aquilo que pode vir, né, que muitas vezes nós não saberemos o resultado de imediato, a gente vai estar no controle do que nos acontece, apesar de não querermos ter controle sobre o resultado. Porque, por exemplo, eu posso fazer um passo, eu posso abrir uma porta, eu posso sair de casa, e aí pode me acontecer diversas coisas quando eu saio de casa. E aí aqui eu estou no controle, mas eu não estou no controle do que me acontece. Aí pode me acontecer algumas coisas. Mas aí quando essas coisas acontecem, e aí eu vou pensar, poxa, mas a decisão de sair de casa foi minha. Então eu assumi os riscos inerentes de sair de casa. E aí eu permaneço no controle, né, que é estar presente em mim mesmo, e escolho quais ações eu devo tomar em seguida caso algo me aconteça. E não eu assuma uma postura de dizer, ai, mas eu não deveria ter saído de casa, ai, mas eu não, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria saído, ai, não sei o quê. E aí, quando a gente faz essa ladainha, a gente sai do controle, a gente sai do estado de presença, né? E aí o importante é a gente assumir a responsabilidade daquela situação que a gente criou, né, a partir das nossas escolhas, de forma consciente, mas que eventualmente alguns resultados eles podem ser frutos do nosso inconsciente. E aí a gente se abre para perceber o que acontece e tomar novas escolhas e fazer novos movimentos a partir da nossa presença e do nosso processo de autorresponsabilidade. Isso. Muito importante essa questão da autorresponsabilidade, para que a gente possa ver, né, isso que o Davi está falando, assim, que nossos feitos, né, todas as atitudes, já exterioriza, né? E o grande espaço que a gente deve fazer nesse momento é exatamente perceber se esses pensamentos é que a gente vai começar a fazer esse alinhamento interno. E nesse alinhamento interno, ele só acontece a partir do momento que a gente se conhece profundamente. E a gente vai para esse nível de sinceridade interna, né? Que por mais que ainda, por algum motivo, internamente, a gente observando, né, que a partir do momento que existe esse aprofundamento interno, nesse perceber, nessa presença interna, a gente vai ficando mais alinhado. A gente vai conseguindo estar alinhado com o que a gente realmente quer ser, com os valores que a gente deseja de todo o coração estar colocando em prática na nossa vida. Então é importante a gente entender esse, vamos dizer assim, não chega a ser um passo a passo, mas essa percepção do nosso interno, né? Então eu vou repetir só para poder firmar, assim, a gente perceber os sentimentos, os pensamentos, as emoções e as atitudes, tanto interna, né, quanto externa. E perceber onde a gente está burlando, né? Onde a gente não está sendo sincero conosco, nos nossos valores, né? E alinhados às leis espirituais. Onde a gente mente para a gente mesmo, né? Nem que seja um pequena deslize, né? Assim, a gente tem no Brasil, né, principalmente, nós temos uma crença, né, uma crença de massa, né? Que é melhor fazer pelo caminho mais fácil, né?
E aí a gente vai para esse caminho mais fácil, só que nem sempre a gente está alinhado ao que a gente realmente deseja. E quando a gente faz isso, quando a gente se conhece, a gente percebe esses locais que a gente escorrega, né, e não vai para a autorresponsabilidade, e não vai para essa percepção desse interno que está acontecendo, a gente perde a possibilidade de estar alinhado conosco. E quando a gente fica alinhado conosco, nós estamos mais presentes e as ações elas tendem a fluir mais, tendem a acontecer de um ponto melhor, né? E aí essas escolhas elas vão acontecendo de uma forma mais tranquila, né? E gerando menos, vamos dizer, menos consequências entre aspas ruins, né? O que é entre aspas ruins? Aí eu quero complementar e reforçar algo que a gente já conversou em outra live. É que nem sempre o que a gente acha ruim naquele momento é exatamente ruim. A gente pode olhar e tentar perceber o que de bom a gente pode tirar daquele, entre aspas, ruim que está acontecendo. Porque normalmente tem algo também que a gente pode dar um passinho a mais, né, dentro da gente e perceber o que é que a gente pode estar aprendendo a partir dali. Né? E aí essa escolha ela vai tomando uma proporção de presença, de autorresponsabilidade, de interesa com você e em harmonia com o outro. Vai ficando num lugar mais tranquilo para você. Então, esse é um dos grandes convites, a gente poder alinhar isso, né? E aí eu vou trazer uma percepção, né, corporal, que a gente possa estar alinhando, né, esse pensar na cabeça, né, que a gente pensa, esse sentir no coração, né, para que a gente possa estar alinhando o nosso corpo. Porque esse alinhamento que a gente verbaliza muitas vezes e que traz a gente para um lugar de maior presença, ele também é corporal, ele também é energético. Então é importante a gente perceber isso também no corpo. Como quando a gente está alinhado no corpo, a gente também consegue fluir melhor. E isso vai começando a ir para o subconsciente de uma forma um pouco mais saudável, um pouco mais construtivo. Vai trazendo nuances que vão agregar ao que a gente já é. E vai poder acrescentar novas possibilidades, né? Que podem ser novos pequenos hábitos que vão estar sendo agregados aí no movimento de perceber a escolha. Sim. A gente teve umas oscilações aqui de internet também. A minha também oscilou. E aí talvez a transmissão tenha se interrompido por alguns minutos, alguns momentos, né? Mas já tá normal novamente. E, sim, Para eu ia quem está falar? nos ouvindo agora, ou para quem vai nos ouvir depois, né? Aqui em Fortaleza está tendo muita chuva nesse momento e em algumas áreas de Fortaleza, e isso mexe muito com a internet, né? Então, vamos. Oh, que bom, Sonélia, que você está aí e está nos dando esse feedback. Amiga querida, muito bem-vinda, sempre. Renata Garcia, amiga de muito tempo. Seja bem-vinda, amiga. Então vamos continuar. De alguma forma se sustenta, viu, Davi? Que Varia bom, aqui, varia aí, mas de alguma forma se sustenta. que E bom aí que vamos há lá. essa conexão. Isso. É, só complementando, né, assim, para enfatizar um pouco, né, a gente comentou em algumas lives anteriores, né, também, isso que a Suene acabou de trazer, sobre o corpo, né, para a maioria de nós, ainda é um desafio a gente compreender que o corpo é um guia, né, que o corpo tem uma inteligência e uma sabedoria muito profunda, né, e muito eficiente, né, para nos orientar em quase todas as situações. Só que como não fomos ensinados,
a estar em contato com o corpo, a compreender essa linguagem e mesmo a saber o que eventualmente nos afasta desse contato com o corpo, para nós ainda é muito desafiante nos entregarmos a essa sabedoria e confiarmos que essa sabedoria nos auxilia a fazer escolhas, né? Porque a gente está muito treinado a fazer escolhas racionais com métricas, né? De cálculos mentais a respeito de prós e contras, de certo e errado, a partir das culturas que nós percorremos e que introjetamos, ou, às vezes, cálculos matemáticos, né? Porque a nossa sociedade atualmente ela é muito influenciada e muito gerida a partir da matemática, né? E dos cálculos econômicos, dos cálculos estatísticos, mas a gente está pouco conectado e muitas vezes desconhece uma sabedoria mais profunda, que é a do próprio planeta, que é a da natureza, né? E da qual nós fazemos parte enquanto seres humanos, né? E aí, como é que nós podemos aprender a ouvir a nossa natureza, né? A parte da natureza que nós somos, né? Todas as partes, né? Porque a nossa mente também é parte disso. Mas, em geral, a nossa mente vai buscar fazer escolhas a partir de informações. E como eu estava falando anteriormente, nem sempre temos as informações, porque elas realmente, em várias situações, elas ainda não estão disponíveis ou elas não vão estar disponíveis. Mas há uma sabedoria mais profunda que nos guia e que pode nos conduzir para onde precisamos estar, nos momentos que precisamos estar, e só vamos saber, né, a razão e o propósito do movimento que fizemos quando estivermos fazendo, né? E aí, se a gente tivesse tomado a decisão a partir de informações mentais e racionais, não teríamos chegado lá. Não estaríamos fazendo o que deveríamos fazer. E aí, nesse processo, é muito importante a gente ir tomando consciência de outros saberes que nos habitam, que podem nos auxiliar a nos movermos para que a gente esteja cada vez mais conectado com aquilo que podemos entender como nosso propósito, mas com um propósito maior do qual fazemos parte, que também não sabemos, né? E a gente só fica sabendo quando a gente está fazendo. E aí, quando a gente está fazendo, as sensações internas, né, e o sentimento, né, de plenitude que se gera a partir daquele fazer, é que a gente vai se dar conta, nossa, era isso que era para eu estar fazendo. É isso que é para eu fazer. E, e aí esse é um dos pontos para chamar a atenção a respeito das escolhas, né? Mas é como se fosse um objetivo, né? Chegar a esse nível de consciência, chegar a esse nível de conexão. Sabemos que a maioria de nós, e na maioria dos momentos, em geral, não estamos tão afiados e refinados para ter essa clareza, né? E aí, o convite é que, mesmo fazendo uma escolha sem tanta clareza, a gente assuma a responsabilidade. Porque no momento que a gente faz isso, a gente se abre para um movimento maior. Isso. E fazer isso que o Davi está dizendo com o coração e consciente, né? E aí fazer isso nesse lugar traz para a gente, mesmo que essa escolha não seja a melhor escolha, não vamos falar em certo e errado, a gente tem uma tendência aí para essa dualidade, né? Mas é como o Davi disse, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra certo e errado, para a gente poder não ir para o julgamento, né? Então, a gente poder estar consciente, autorresponsável, né? Consciente
né? E sabendo que se a gente toma essa decisão de coração, né? E essa escolha possivelmente vai trazer essa ampliação, esse lugar mais fluido para a sua vida. Mesmo que daí a gente saiba que vão ter consequências, né? E o importante é a gente entender qual é o preço que a gente vai pagar por aquela escolha que a gente está dando, fazendo ou optando, né? Então, a gente poder olhar para o preço, né, das coisas boas e ruins, entre aspas, de novo, né, e do que é que a gente, para a gente é agradável e não, ou não agradável, né, ou desagradável, tá certo? Porque na hora que a gente toma essa consciência, a gente dá o passo de uma forma mais fluida e a gente, de alguma forma, já está mais preparado para o que vai vir. Mas sabendo que a gente não tem o controle de tudo. Não tem. É como o Davi disse, a gente até pensa que a gente tem, mas não tem. O controle tá realmente nessa conexão divina que a gente tem dentro de nós, né? E que cada um tem da sua forma. Né? Aqui a gente não defende religião, a gente busca com que a gente esteja mais alinhado e que esse alinhamento nos conecte com o nosso divino que tem dentro de nós e que está conectado com Deus, com o universo, com essa força maior que nos move, né? E que faz com que a gente vá para esse lugar de amplitude de visão, né? De estar inteiro. E é muito interessante, né? Eu vou chamar a atenção de novo essa coisa da escolha errada. É muito interessante a gente sempre prestar atenção se ela é errada mesmo, né? Se por trás dela não tem um aprendizado, uma cor, um algo mais que possa lhe agregar. Né? Quantas vezes a gente vivencia coisas na vida que são muito interessantes. Eu quero até citar uma historinha que eu vivi essa semana. Essa semana, uma grande amiga minha está alugando uma casa e um móvel dessa casa arriou com uma pedra de granito. Se eles estivessem na cozinha, eles poderiam ter se machucado. E a gente viu a questão do móvel e tudo e ficou assim, impressionado com aquilo, né? Mas ao mesmo tempo a gente foi para o lugar de agradecer de que isso não prejudicou eles. Mas muito interessante, o fato deles terem vivido isso me fez eu querer olhar os meus móveis. E eu me lembrava que na época, há 20 anos atrás, quando eu construí minha casa, que eu tinha mandado fazer as mãos francesas, expliquei até para ela como é que fazia e tal. E aí, mas me deu um estalo e eu resolvi olhar a mão francesa dos meus móveis, né? E por surpresa, eu vi que a pessoa que instalou os móveis, que é de uma empresa muito renomada aqui em Fortaleza, colocou a mão francesa em todas em uma só bancada. E na bancada que tinha apoio. A minha bancada, que não tem apoio, estava sem nenhuma mão francesa, com a bancada só pregada na parede. Você tem noção? E aí, o fato dela ter caído o móvel lá na casa dela fez com que eu olhasse o meu móvel, que possivelmente ia cair, já estava até trincado e eu não estava vendo. Eu precisei olhar, tirar as gavetas e olhar. E aí, por mais interessante que foi, é que ela tinha comprado umas peças para botar na casa dela e ela acabou botando na minha casa. Então, ontem, a gente olhou para isso e disse assim, gente, é incrível. Se a gente se der a oportunidade de aprender com coisas simples do dia a dia, que acontece com as pessoas que estão próximas da gente, que a gente ama, é um aprendizado em cima do outro, né? Então, assim, aconteceu uma coisa com uma pessoa que eu amo muito e isso fez com que eu refletisse em mim. E eu fui olhar e cuidei para que aquilo não acontecesse comigo. Né? E foi assim a coisa mais linda que aconteceu. Por isso que eu citei esse exemplo, porque eu acho que assim, é incrível como uma coisa simples a gente evita outras, né? E a gente faz com que a vida seja fluida em outros aspectos. Então fica aí essa historinha que ajuda a gente a refletir, né? Sobre da onde a gente pode estar tirando essas escolhas de um outro lugar.
Eu podia simplesmente ter visto e só julgado, 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 concorda? Mas aí na hora que você olha para si, você vai olhar para dentro do seu mundo também, sempre existe a possibilidade de um grande aprendizado. E só me veio muita gratidão nesse momento, assim, de poder ter visto antes de cair, né? Porque a gente fica sem entender quando cai o que foi que aconteceu, né? E é muito interessante isso. Eu achei muito interessante mesmo. Então, assim, a gente entender que tudo que a gente faz tem um preço a pagar. Tudo que a gente faz, a gente vai pagar um preço. Seja ele analisado como bom ou não. E o importante é a gente estar consciente, presente, autorresponsável com aquela escolha que a gente está tomando. E tomar essa escolha de coração. Porque mesmo que ela seja, entre aspas, errada, ela vem com um aprendizado embutido que vai trazer algo mais, uma ampliação maior ainda. Sim, é bem legal a história que a Suiane compartilhou, né, porque nos lembra de que nós somos um todo maior, né, que nós somos uma consciência coletiva Uma teia, e né? uma teia, né? E aí algo que acontece com outra pessoa ou com outras pessoas nos serve de um processo de consciência também. Então, assim, a partir daquilo que acontece com o outro, à minha volta, né? O que que eu faço com isso que aconteceu, né? Quais são os movimentos que eu inicio ou transformo a partir disso que aconteceu? E aí, à medida que a gente vai percebendo esse encadeamento de acontecimentos, a gente vai estando mais consciente e vai nos dando conta que de fato não estamos no controle, né? E que podemos ir seguindo o que de fato é o fluxo da vida, né? Que é esse encadeamento de acontecimentos, né? E de percepções que acontecem conosco e com todos aqueles à nossa volta. E a gente vai nos abrindo para a riqueza e a sincronicidade que a vida tem, né? De que as Isso. coisas estão sempre no lugar certo, as coisas acontecem sempre no tempo certo, e se a gente não tentar resistir ou brigar ou buscar controlar a partir de um ponto de exigência e demanda de que as coisas sejam diferentes, a gente se conecta e percebe qual a nossa parte naquele fluxo e como a gente pode contribuir para ele, seguir, para ele se transformar, para ele caminhar, o que quer que seja necessário, né? E e sempre lembrando, né, que como o Suene falou por diversas vezes, né, e aí enfatizando, porque não existem as escolhas erradas, né? Existe a consciência na escolha que é feita. E aí Isso. sempre que assumimos a responsabilidade, não há escolha errada. E, e esse é um dos pontos mais importantes, né? E tem um ponto, né, Davi, que é assim, ou quase sempre, quando a gente está diante de um conflito que foi consequência de uma escolha, essa escolha possivelmente ela foi tomada de forma cega, né? Sem olhar todos os aspectos. Então aí fica uma dica, né? Sempre que quando você estiver diante de um conflito, você poder voltar ao filme e dar uma observada. Como é que você está? Qual foi o seu pensamento, seu sentimento? Qual a sua intenção? Você estava realmente presente? Você estava realmente consciente do que você estava fazendo? Analisou todos os preços a pagar, né? Você estava autorresponsável com o que você estava fazendo ou você estava no piloto automático? A gente muitas vezes está no piloto automático e o piloto automático ele é direcionado pelo subconsciente por coisas que a gente já viveu há muito tempo, até na nossa infância, e que pula na frente, né? E sai
fazendo uma série de danações, né? Então é importante a gente olhar para isso, trazer para a consciência, sair do piloto automático, né? Pegar o mancho do seu avião, do seu navio, pegar a direção do seu carro e poder minimamente dar o direcionamento que você deseja. E para isso você precisa estar nesse ponto que a gente vem repetindo aqui nessa live, né? De interesse. Porque só na presença é que a gente consegue realmente tomar essas escolhas de uma forma melhor. Isso. E aí, novamente enfatizando, né, para trazer bastante clareza, né? Quando o Suene fala de escolhas cegas, né, é porque muitas vezes as nossas escolhas vão fazer parte de um processo inconsciente, né? Então, assim, existem aspectos inconscientes no nosso ser. E então é inevitável que a gente não saiba todas as vibrações, energias, intenções que estão se movendo a partir da gente nas escolhas que fazemos. E aí, quando a gente se depara com o conflito, como a Suene falou, um passo importante no olhar para o que aconteceu é não lamentar e dizer assim, eu deveria ter, né? Não Não ir para façam isso. lamentação. Porque se a gente vai para o não deveria ter, a gente já saiu da autorresponsabilidade, né? A gente fez a escolha já foi feita. Então a gente agora olha para o que aconteceu. Ok, eu não estava ciente de todos os aspectos inconscientes que se expressam a partir de mim naquela escolha? Não estava. Agora eu posso perceber o resultado do que aconteceu e aprender sobre o meu inconsciente. Então, assim, aquela escolha se torna essa oportunidade de aprender sobre o inconsciente, né? De como é que esse inconsciente estava se expressando e eu não tinha conhecimento. E aí a gente vai cada vez mais tirando as vendas desse inconsciente, a escolha vai sendo cada vez menos cega, né? Porque o inconsciente vai se tornando mais transparente para nós mesmos. E aí a escolha vai sendo mais clara. E eu quero trazer aqui a possibilidade da gente fazer um exercício, né? De trazer uma forma de reflexão. Vocês pegarem um papel, colocarem alguns fatos, pode pegar assim a vida, ou então o mês passado, né? Ou alguma coisa dessa forma. Pegue um parâmetro, né? Para que vocês possam ter uma noção do que é que vocês vão estar olhando. Listem nesse papel o quais foram as escolhas que vocês tomaram diante desse parâmetro que vocês vão decidir. Pode ser macro na vida, pontos importantes na vida que você viveu. E aí você pode olhar para as coisas, vamos olhar para as coisas difíceis. É tão fácil a gente olhar as boas, né? Mas eu quero olhar para as difíceis, a gente vai olhar as difíceis e as boas também. Mas vamos começar pelas difíceis. Então, vão listar todos os pontos que foram muito fortes, marcantes na vida e que foram desafiantes, que geraram situações mais peculiares para vocês, né? E desse ponto, na mesma linha, vocês vão colocar o ponto que foi positivo e o negativo, né? E em seguida o aprendizado daquele mesmo ponto. Então, assim, listem pelo menos uns 5 pontos, né? Para poder fazer esse exercício. Então, lista primeiro os pontos que foram desafiantes. Desses pontos desafiantes, pega um e escolhe o que é que foi bom ali, o que é que foi ruim. E depois escreve o aprendizado que teve diante daquilo que você viveu e dessa reflexão que você está fazendo agora. Esse é um bom exercício para poder dar um mergulho um pouquinho maior. Isso. É muito bom essa sugestão que a Suiane trouxe, né? Porque a gente está aqui conversando, é esse diálogo, é a nossa mente se expressando, né? É a nossa mente interagindo com a mente de vocês. E aí, em geral, se a gente faz esse momento de reflexão, fazendo esses registros, né? Escrevendo sobre os nossos acontecimentos,
isso nos ajuda a trazer clareza para esse inconsciente, né? Esse é um dos convites, né? Trazer clareza para os nossos processos inconscientes. E aí esse exercício que a Suene sugeriu é excelente para que a gente possa ir se abrindo para esse inconsciente, inclusive ir percebendo a riqueza que esse inconsciente nos traz, né? É, E exatamente. aí a gente vai se aprofundando, se apropriando e reabsorvendo e reintegrando esse Isso, inconsciente. exatamente. E a gente percebe nesse movimento de fazer o exercício tanto os nossos pontos fortes, como também os nossos pontos fracos. E aí a gente consegue exatamente ir abrindo para essa intuição que vai trazendo as informações e vai nos dando insights de como ir dando um passinho, nem que seja pequenininho, mas vai dando um passinho diante de um novo hábito, né? De uma nova impressão no nosso subconsciente, de uma nova forma de ser, que cada um vai construir peculiarmente com você mesmo. Não tem receita isso, não tem quadradinho para se encaixar, não. Cada um, do seu jeito, no seu tempo, vai conseguindo ajustar a sua engrenagem interna, né? E vai começando a fluir melhor. Sim. Acho que a gente pode ir finalizando, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém que está aí presente, queira fazer alguma pergunta? É com muito prazer que a gente vem falar aqui todas as segundas-feiras. Nós vamos estar aqui 12h06 e queremos que vocês, se possível, convidem outras pessoas para estar conosco, compartilhem as divulgações que nós estamos fazendo via mídia, né? No Stories está sempre saindo as divulgações. Então, convidem outras pessoas para estar aqui conosco e compartilhem, né, esse conhecimento que estão recebendo aqui. É com esse intuito que a gente está compartilhando esse conhecimento, é para que ele possa ir para o maior número de pessoas que estejam precisando ouvir ele nesse momento. Isso. E agradecendo as presenças, a Sonela que nos acompanhou desde o início, o meu tio Leonildo, né? O Gerardo, o Genilton também, que passou um bocado de tempo aqui, fez comentários, mas aí agora deu uma saidinha, né? E Mas é muito bom compartilhar com todos vocês e sempre que puderem, estejam aqui conosco nas segundas-feiras ao 12h06. isso, isso. É um prazer enorme, viu? E podem comentar, se quiserem comentar alguma coisa, perguntar, entre em contato com a gente no direct, estamos aqui à disposição.